Acompanhemos de perto o cometa 3I Atlas, um objeto que está prestes a entrar em uma fase crucial de sua trajetória pelo nosso sistema solar. Esta semana, o 3I Atlas viverá um momento extremamente decisivo, e o que acontecer a partir daqui pode ajudar a resolver um dos maiores mistérios que envolve o objeto, sua verdadeira natureza. No dia 29 de setembro de 2025, o 3I Atlas atingirá o seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, o que significa que, nesse momento, ele estará mais perto da estrela do nosso sistema solar do que jamais esteve antes. Este evento é um marco importante, pois pode oferecer dados essenciais sobre a composição e comportamento do cometa, além de confirmar ou refutar várias teorias que têm surgido ao longo dos últimos anos, inclusive sobre sua possível origem alienígena. É importante destacar que o 3I Atlas tem sido um ponto de discussão popular em várias esferas, principalmente nas redes sociais e entre os entusiastas da astronomia. Uma das teorias que ganhou grande atenção é a ideia de que o cometa não seria um simples cometa, mas sim uma nave alienígena disfarçada. A hipótese de que o 3I Atlas seria um objeto de origem extraterrestre foi levantada por alguns cientistas e teóricos após sua descoberta, principalmente por causa das características incomuns observadas em sua trajetória e comportamento. Segundo esta teoria, uma vez que o cometa se aproximasse do Sol, ele perderia grandes quantidades de material, como gases e poeira, o que poderia revelar algum tipo de estrutura metálica ou características que lembrariam uma nave. Contudo, essa ideia tem sido amplamente desacreditada pela maioria da comunidade científica. O 3I Atlas se comporta de maneira bem típica para um cometa, com uma cauda formada por poeira e gases expelidos devido à radiação solar. Ou seja, sua estrutura e comportamento estão dentro do esperado para um objeto do tipo cometa, e não para uma nave alienígena. Ao mesmo tempo, a ideia de que ele seja uma nave tem gerado bastante especulação, principalmente porque, por ser um objeto interestelar, ou seja, vindo de fora do nosso sistema solar, o 3I Atlas ainda traz uma certa aura de mistério que fascina muitos observadores. Mas, em termos científicos, é muito mais plausível que ele seja de fato um cometa, como os outros que já observamos em nosso sistema solar. Depois de atingir o periélio e passar pelo Sol, o 3I Atlas continuará sua viagem pelo sistema solar. E no dia 3 de outubro, ele se aproximará de Marte. Este será um momento igualmente importante para o estudo do cometa, pois, além de ainda estarmos reunindo dados sobre sua composição e características, Marte é o planeta que abriga várias sondas que podem nos fornecer informações preciosas sobre o 3I Atlas. A Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, uma das sondas mais avançadas que orbita Marte, está equipada com a câmera HiRISE, que possui uma das maiores resoluções já vistas em imagens espaciais. Com ela, os cientistas poderão fazer observações detalhadas do cometa em altíssima resolução, o que pode esclarecer ainda mais suas características e dissipar qualquer dúvida sobre sua natureza. A HiRISE tem uma capacidade incrível de capturar imagens com uma resolução de 30 metros por pixel. Isso significa que, quando o 3I Atlas passar perto de Marte, os cientistas poderão obter imagens que vão detalhar sua superfície com uma clareza impressionante. Esses dados serão fundamentais para esclarecer quaisquer mistérios remanescentes sobre o cometa e possivelmente refutar a ideia de que ele seja uma nave alienígena, caso essa dúvida ainda persista após sua passagem pelo Sol. Uma questão interessante que surgiu durante a análise do 3I Atlas foi o estudo de sua massa. O renomado cientista Avi Loeb, que é conhecido por seu trabalho sobre objetos interestelares, fez recentemente uma estimativa sobre a massa do 3I Atlas. Loeb usou os dados coletados por telescópios espaciais como o Hubble e o James Webb para calcular a massa do cometa. O que ele fez foi pegar informações sobre o tamanho e a composição do cometa, além de observar quanto material o 3I Atlas estava perdendo devido à interação com a radiação solar.
Com esses dados, ele foi capaz de fazer uma estimativa aproximada da massa do cometa, considerando que o diâmetro do 3I Atlas estaria entre 3 e 5 quilômetros, um tamanho razoável dado o que sabemos sobre objetos do tipo. Segundo Loeb, a massa do 3I Atlas é estimada em cerca de 33 bilhões de toneladas. Esse número é impressionante e coloca o cometa como o objeto interestelar mais massivo já detectado, superando outros objetos conhecidos como o Oumuamua e o Borisov, que são muito menores em comparação. A estimativa de Loeb considera uma densidade do cometa de 0,5 grama por centímetro cúbico, o que é uma densidade típica para objetos como cometas, compostos principalmente por gelo e poeira. Vale ressaltar que a estimativa de massa de Loeb é baseada em várias suposições, como o diâmetro do cometa e a densidade dos materiais que ele contém. Se o 3I Atlas for maior ou menor do que se estima, sua massa será ligeiramente diferente, mas, mesmo assim, a estimativa de 33 bilhões de toneladas coloca esse cometa em uma categoria bastante significativa. Uma das partes mais interessantes da análise de Loeb foi o estudo das acelerações que o cometa experimenta durante sua viagem pelo sistema solar. Quando um objeto como o 3I Atlas se aproxima de grandes corpos como o Sol ou Júpiter, ele sofre aceleração gravitacional devido à interação com o campo gravitacional desses planetas. No caso de cometas, além da aceleração gravitacional, existe também a aceleração não gravitacional, que é causada pela atividade do próprio cometa, o que acontece quando ele expele gases e poeira, criando uma pressão que pode alterar a trajetória do objeto. No caso do 3I Atlas, Loeb observou que ele tem uma aceleração não gravitacional muito baixa, o que é característico de um cometa. Isso é um ponto importante, pois uma nave alienígena, se fosse o caso, apresentaria uma aceleração não gravitacional muito maior, gerada por tecnologias avançadas de propulsão. Esse estudo de aceleração não só reafirma a natureza de cometa do 3I Atlas, mas também elimina qualquer dúvida sobre a possibilidade de ele ser uma nave alienígena, já que um objeto com uma aceleração tão baixa não poderia ser considerado uma nave com propulsão avançada. Dessa forma, à medida que o 3I Atlas se aproxima de Marte, começaremos a ver observações mais detalhadas, que vão nos permitir entender melhor o que ele é. Se ele for de fato um cometa, ele seguirá o comportamento esperado, expelindo gases e poeira devido à interação com a radiação solar, criando sua coma característica e sua cauda. E quando as sondas em órbita de Marte, como a MRO, capturarem imagens do 3I Atlas com uma resolução de 30 metros por pixel, teremos uma visão muito mais clara do cometa. Essas observações serão importantes para confirmar as estimativas de tamanho e massa e poderão oferecer dados cruciais sobre sua composição e estrutura. Ao longo dessa semana, como mencionado, o 3I Atlas estará passando por dois eventos-chave, o periélio, que ocorrerá no dia 29 de setembro, e a aproximação com Marte, que acontecerá no dia 3 de outubro. Esses dois momentos são essenciais para o estudo do cometa e serão responsáveis por fornecer dados que poderão responder definitivamente à questão sobre sua verdadeira natureza. Será interessante ver como a comunidade científica reage aos novos dados que serão obtidos e se algum aspecto do cometa poderá surpreender os cientistas. Essa semana, sem dúvida, será uma das mais emocionantes para os observadores do espaço e para os apaixonados por cometas. Estaremos observando de perto a evolução do 3I Atlas, esperando pelas novas imagens e informações que nos ajudarão a entender melhor esse objeto interestelar. E como sempre, para quem gosta de teorias e mistérios espaciais, a história do 3I Atlas continua a fascinar. Seja como for, o cometa se aproxima de momentos de grande revelação científica, e quem acompanha o assunto ficará certamente atento às novas descobertas. Portanto, esta é uma semana decisiva para o 3I Atlas e para todos que acompanham o estudo de objetos interestelares. Se o cometa revelar algum aspecto inesperado, certamente teremos muitos debates e discussões sobre o que ele é e o que ele representa. No final,
O mais importante é que a ciência nos proporcionará dados precisos, capazes de esclarecer qualquer dúvida restante sobre esse cometa e, quem sabe, até abrir portas para novos conhecimentos sobre o espaço profundo e objetos vindos de além do nosso sistema solar.